Olá, queridas, queridos, boa tarde. São 3 horas. Vocês me ouvem? Faça um sinalzinho assim para mim. Quero, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês. Esses encontros têm sido, assim, uma coisa muito deliciosa na minha vida, uma viagem no tempo, um calor gostoso poder encontrar tanta gente querida nos encontros, tanta gente que eu não conheço e me sinto conectada, e o que brotou depois da semana passada, como eu conversei com tanta gente, foi tão gostoso, assim, então, para mim tem sido, assim, um calor, né, uma coisa muito gostosa em tempos tão difíceis para tanta gente, né, o que a gente está passando no mundo inteiro não é fácil. Já vou falar para vocês da Filó, mas eu e a Filó, a gente somos parceiras de formação e nós fizemos um encontro que falava das perdas ambíguas, né, de como que a gente consegue, a gente tem esses sentimentos tão ambíguos, né, no mundo tão cheio de dores, de tristezas, e a gente tem que buscar a alegria de viver, né, a esperança de dias melhores e de um mundo melhor. Então a gente convive com esses sentimentos que são tão, né, distantes e ao mesmo tempo. E esses encontros para mim têm sido esse calor gostoso de poder estar aqui com vocês. Agradeço demais e espero que a gente se encontre nos próximos 2 aí que temos pela frente ainda. Eu vou apresentar a Filó, que vocês já conheceram pelo chat. A Filó é minha parceira de formação, como eu falei, me ajuda em tudo, assim. É sempre um prazer trocar, né, com a Filó, e é uma coisa que está na minha vida. Já recebeu vocês hoje pelo chat, né, dando as boas-vindas. Se vocês tiverem dúvida, por favor, escrevam, que enquanto eu não puder olhar aqui tantas coisas ao mesmo tempo, a Filó vai nos ajudar. Filó, você quer dar um oi aí? Oi, muito obrigada, boa tarde a todos e todas, muito bem-vindas. Realmente a Adriana deixa a gente assim com o ego lá em cima, muito bom, muito bom. Olha só, eu só queria lembrar, Adriana, que a gente vai gravar, está gravando a nossa oficina, então quem não quiser aparecer na gravação, não concordar, por favor, desligue as suas câmeras, porque isso faz parte do portfólio do nosso trabalho, então a gente precisa desse documento gravado, tá? Estou à disposição para vocês fazerem algumas perguntas enquanto a Adriana estiver passando os conhecimentos dela, mas a gente pede que, se vocês puderem, anotar as questões, e a gente faz tudo no final, porque durante o trabalho é bom que vocês se entreguem ao trabalho, vai ser bem mais gostoso, mais produtivo. Uma boa tarde para todas nós, uma boa oficina. Obrigada, Adriana. Beijo, Filó. A Filó, então, deu algumas orientações de conforto. Esse realmente é um momento de mergulho, né? Isso não é um curso de costura, eu não vou ensinar ninguém a costurar, nenhuma técnica. Esse é um encontro que aproxima quem gosta dessa arte da costura, né? Como eu sou, já vou falar um pouquinho mais de mim, mas é para a gente sair um pouco desse externo, né? Dessa vida que nos coloca sempre para fora, para as demandas, né? Esse é um momento nosso para a gente ter uma escuta interna. Né? O que esses, como a Filó falou, esses conhecimentos, essas perguntas, né, que vivem em mim, podem viver em vocês também, né? E que vocês encontrem essa voz do interior que vai dar as respostas. A gente não tem nenhuma resposta fora de nós. A gente pode até perguntar para outras pessoas, se aconselhar, pedir mentoria, apoio, mas
todas as respostas que a gente precisa para a nossa vida está dentro da gente. Então, esse é um momento de silenciar. Usem o chat com moderação, mas silenciem para vocês, silenciem o barulho de fora para vocês escutarem o que vocês têm por dentro, né? Façam essa jornada. A gente vai acolher tudo que puder vir de vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação aqui de conforto para eu passar para vocês. Então, a gente vai fazer algumas experimentações, né, aqui de partilha. Hoje eu vou experimentar fazer uma coisa com vocês aqui, porque o Zoom nos permite. Se não der certo, eu cancelo e a gente volta, mas eu vou experimentar aqui uma forma de interação. Depois vocês me contam como é que foi. Até para oferecer um espaço maior para vocês de fala e de interação, né? Quem não quiser interagir nesses pequenos espaços que eu vou propor, é só ficar com a câmera desligada e não tem problema nenhum. Eu acho que a Eunice está por aqui, estou vendo ela aqui, e a gente fez recentemente um livro de bordado chamado DB, Desenho Bordado. E lá com a Eunice, eu conheci a Jussara, e conheci a Eunice, e lá a gente trabalha com as regras. Né? Então, assim, não tem nenhuma regra, né? Se eu e Filó aqui estamos pedindo esse silêncio, é só para que vocês melhor aproveitem, né? De não usar o chat, mas não como uma regra firme, né? Só como uma sugestão, uma recomendação e um pedido. Mas não tem nada que eu vá pedir que vocês, se não se sentirem à vontade convidadas, que vocês tenham que fazer porque vocês estão aqui. Então, se vocês quiserem permanecer em silêncio, não quiserem partilhar, permaneçam com as suas câmeras fechadas e com o seu áudio, porque essa é uma viagem individual de vocês. Pode ficar boa no coletivo, mas pode ser individual. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Falou da gravação. Ah, sim. Material. Eu pedi a gente vai falar sobre o remendar. Então, eu pedi para que vocês trouxessem uma peça que precisasse de remendo, de um reparo, que podia ser uma meia furada, um guardanapo, um pano de prato, qualquer coisa que, né, precisasse de um reparo. Então, é isso que a gente vai usar hoje. Linha, agulha, essa peça e a tesoura. E sempre que vocês quiserem um papel e caneta para anotação, que a gente também vai fazer um exercício escrito. Então, esse é o material. E a última informação é um agradecimento para a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura, né, do Rio de Janeiro, que ofereceu esse espaço para 1.500 artistas, neste momento da pandemia, poderem falar sobre a sua arte. Então, são 1.500 pessoas ao longo aqui desse período até final de setembro, podendo levar um pouco do seu calor e da sua arte até as casas, né, para que a gente possa permanecer aqui mais resguardadas. Então, é isso. Vamos para o nosso... Vamos começar. O tema de hoje é remendar. Esse encontro, eu vou projetar e vocês me dizem se está tudo bem, tá? Só para eu me guiar aqui a fala, eu vou fazer uma projeção. E, Filó, qualquer coisa você fala se eu fiz besteira aí. Vou botar grandão aqui na tela. Tá certo aqui para vocês? Filó, tá beleza? Apareceu? Show. Tá. Então, a gente vai falar do remendar hoje, né? Vamos falar um pouquinho mais, mas esse meu desejo de trazer alguns vieses da costura, o remendar é um deles. Mas um desejo de ter esse encontro com quem tem afinidade com a costura, de reconhecer esse gesto do fazer manual, que é tão importante,
tanto internamente, quando a gente usa a sabedoria das mãos e essa conexão que as mãos fazem com o coração e com o nosso pensar, que é tão importante, mas no fazer manual como repensar o mundo, que consome muito, que industrializou absolutamente tudo, que a gente perdeu esse nosso fio com o processo, né? Tanto o processo que está na costura, como os processos da vida, né? Essa coisa que nos chega sempre tudo muito pronto e que o tempo está virando uma coisa muito escassa na vida da gente, né? Então, o remendar provocando essas perguntas na gente. Então, que a gente se conheça um pouco mais através da arte do remendar e que a gente também, essa é uma proposta que eu vou fazer, que a gente entenda, assim, o que esse remendar, né, esse gesto de deixar uma marca no tecido, né, o que pode ser essa marca na vida da gente, né? Talvez uma cicatriz. Então, essas são as provocações que a gente vai conversar, vai se perguntar aqui ao longo dessas 2 horas. A gente teve um primeiro encontro sobre a costura, numa perspectiva de trabalhar os retalhos, como somos pedaços e que buscamos a nossa inteireza, né? Ao longo da nossa vida toda, a gente vai juntando partes da nossa história para virar uma grande peça, ou como que a gente tem ainda os retalhos que representam as relações que ainda não estão tão juntas como a gente gostaria. Então, a gente circulou no outro encontro para falar da costura nesse sentido da nossa busca, né, da busca pela nossa inteireza. Um pouquinho de mim, para quem me conheceu no outro encontro, eu vou repetir. Talvez tenham pessoas hoje que tenham vindo pela primeira vez. Eu sou filha de costureira, minha mãe é costureira, faz vestido de noiva, bordadeira de mão cheia, fez todo o meu enxoval, né, quando eu estava na barriga dela, tudo bordado, tudo costurado. A minha avó Albina era uma tecelã, junto com as minhas tias-avós, foram tecelãs durante a juventude toda. E meu avô Armelino, ele foi um marceneiro, transformava tudo. Eu tenho aqui na minha casa muitas peças do meu avô, assim, que eu deixo tudo pertinho de mim. Ainda tenho a máquina de costura que era da minha avó. E eu brinquei da outra vez que, assim, se eu tivesse que sair correndo da minha casa, que estivesse pegando fogo, assim, eu levaria a máquina de costura da minha avó, eu levaria a mesinha que o meu avô fez, assim, que são objetos de extremo afeto. Do lado do meu pai, o meu avô José, meu avô Zezé, ele foi um mestre de redes da pesca de bacalhau na Noruega. Então, ele tecia as redes para pescar. A minha avó é uma agricultora que cuidava da terra, né? Eles moravam numa casa que eles comiam do que plantavam, né? Os meus avós, por parte de pai, são portugueses, e meu pai aprendeu o ofício de sapateiro lá para sobreviver à fome e à guerra, e veio fugido de lá. Então, com essa história toda, eu não tinha como não me aproximar das artes manuais e dessa, como se diz, dessa sabedoria que as mãos trazem para a vida das pessoas, como uma profissão, ou como aquilo que pulsa, né, na nossa vida, como um desejo de ser, né, por esse meio. Então, esse é um pouquinho da minha história. As minhas filhas, Manuela e Rafaela, desenham lindamente, me ajudam. Então, nessa época de pandemia, as duas me ajudaram na costura das máscaras, e assim eu tenho, né, nessa juventude que é tão chamada para estar no externo, nos jogos, no celular. É um desafio imenso poder conectar esses jovens, né, nesse fazer manual e deles poderem sentir esses ciclos. Casa de ferreiro, espeta de pau aqui também. O meu propósito, eu venho de um trabalho em mercado corporativo, né, eu trabalhei como facilitadora
de aprendizagem nas organizações e venho cada vez mais querendo me aproximar do que o meu coração bate, né? E o meu propósito hoje tem sido trabalhar pelos invisíveis, pelos esquecidos, pelos autoesquecidos, que não necessariamente tem a ver com posição social, mas tem muito a ver com a desigualdade social e as costureiras, né, nesse olhar de profissão desvalorizada, né, da mulher no mercado de trabalho, a mulher nas suas relações familiares, né, de muitas lutas que a mulher tem, e da perspectiva também dos costureiros. Eu falo muito das costureiras, né, porque de uma forma maior, a presença das mulheres nas vagas para as costuras, né? Os homens também estão presentes, mas o uso feminino por conta disso, né? De sermos em maior número. Então, meu propósito hoje é puxar o meu fio da costura e me conectar com as costureiras. Eu quero muito aprender a fazer roupas com molde, assim, né? Essa coisa de observar o corpo e de poder fazer as roupas com as próprias mãos. Mas o meu desejo meu sonho, né, de que essas costureiras encontrem o seu lugar no mundo, o despertar do processo criativo que a costura traz para as mulheres e para os homens, que elas sintam que a costura pode ser esse lugar de viver uma vida mais digna, de mais harmonia, que não seja, né, uma profissão tão, né, que hoje levam algumas mulheres a irem para essa indústria têxtil que consome qualquer lado humano das pessoas, né, e as veem como operadoras de máquina ou como qualquer outra peça de extensão dessa máquina, né, que eu acredito muito. Eu vou dar até uma palestra, eu fui convidada para falar na Rio Modas essa semana, da perspectiva que a força do fazer manual e de repensar o mundo, né, numa economia mais justa, de menos lixo descartável, que a gente encontre que as costureiras encontrem no seu fazer manual uma outra forma da gente atuar no mundo, assim, menos desigual, mais justa, mais calorosa. Então, esse é um pouco do meu propósito. Eu busquei um pouco, né, eu fiz esse exercício da outra vez e fui buscar um pouco, né, o que era o remendar na minha vida, né, desde a minha infância, desde que eu brincava do lado da minha mãe costurando, né, minha mãe costurou para viver. Hoje eu li uma coisa sobre essa palavra sobreviver, de uma autora que eu gosto muito, eu vou trazer elas para você, uma jornalista, né, documentarista, que é a Eliane Brum, e que ela fala assim, ela odeia essa palavra sobreviver, né, porque a gente tem que viver. O sobreviver é como se a gente tivesse que arrancar o nosso passado, né, aquilo que a gente viveu antes e que a gente quer esquecer. Não, a gente tem que ter a oportunidade de se ressignificar aquilo que foi dolorido, né, que foi traumático, que deixou uma marca. Mas a gente tem que viver, a gente nasceu para viver, né? E não se conformar com essa palavra sobrevivência, porque isso é muito, muito pequeno, né? Então eu fui fazer uma busca, assim, desde a minha infância, né? E o quanto que o remendo, assim, para minha avó, para as minhas tias, para minha mãe, assim, como o remendo era um ato de cuidado, né, esse coração que eu trouxe, né, como que o remendar significa eu vou cuidar dessa outra pessoa, né, eu vou reparar aquela peça como um cuidado do outro. Era uma prática muito antiga, né, e que tem várias consequências. Eu trago essa figura da mão, assim, como algo que vive muito mais lá no passado, né, o remendar, até porque as peças eram mais fortes, eram mais caras, né, eram
mais escassas, então a gente não tinha essa abundância de shopping centers e de lojas, então existia esse movimento de reparar uma roupa para que ela fosse usada, e hoje a gente tem, aí eu trouxe essa foto do lixo, né, um descarte absurdo. Eu esqueci de anotar, mas assim, eu vi uma pessoa da Rio Modas falando sobre a quantidade de descarte de peças prontas, não é nem só o descarte das sobras, né, dos retalhos, mas o descarte, assim, em termos de bilhão que se gera de descarte de roupas no mercado que não são aproveitadas. E o mundo onde não existe fora, né, a gente não joga fora o nosso lixo. Não tem fora. Fora da onde do planeta? Até tudo dentro. Então, isso é algo que muito me preocupa. Essa peça do centro que tem uma agulhinha era o Serzir. Então, eu me lembro de uma vez que a minha mãe contratou uma costureira que era especializada em Serzir e que a moça recompôs fio por fio, um jeans rasgado, e eu não me esqueço assim, da maneira como eu vi a peça voltando, assim, eu era muito pequenininha, eu fiquei muito assombrada, assim, como alguém podia recuperar, assim. Então, né, tinha o Serzir, eu não sei hoje, não faço a menor ideia se existem ainda aqui ao meu alcance alguém que faça isso. E trouxe também um exemplo do sashiko, que é uma arte japonesa e que atualmente é muito utilizada para dar importância aos remendos de uma forma enfeitada, né? Então, tem uma série de pontos que são feitos, assim, como tem aí um jeans, e tem uma história muito bonita, né, no Japão, de recuperação das peças, através desses remendos e desses pontos decorativos, né, de dar um outro tom na peça. Então, o remendo também trazendo essa arte do bordado, é quase como um bordado, assim, eu vejo como um bordado, né, uma coisa bonita. E uma coisa que a gente conversando sobre isso, que a Filó me lembrou, que foi da festa de São João, né, que a gente brinca de remendar as calças dos meninos, né, para participarem da quadrilha, e eu pesquisei um pouquinho da história, e a quadrilha chega aqui pela França, né, vem da tradição francesa, e que a nobreza se vestia como o povo, para quebrar um pouco essa desigualdade, então eles remendavam a roupa para não aparecerem com as suas roupas nobres, né, e diminuir essa distinção entre a nobreza e o povo. Então, um pouco da história e dos remendos da festa de São João e das festas juninas. Eu amo festa junina, as comidas e a festa, eu acho tudo isso uma festa muito alegre. Então, quando a Filó me falou, eu logo me conectei. Então, isso é um pouco da minha história com o remendar. E aí eu queria, agora que eu vou tentar, tá, gente, fazer, vou tirar aqui a minha tela para voltar para vocês. Para saber o que vocês têm para contar um pouco sobre isso. Aí, vamos tentar ver se eu consigo dividir vocês em salas. E aí vocês vão sumir dessa minha sala aqui, desse salão aqui principal do Zoom, e vocês vão se juntar em pequenos grupos e vão trocar um pouco como é que é o remendar na vida de vocês, seja agora ou seja aí no passado. Eu vou dar 10 minutos, 15 minutos, né? Mais ou menos assim, 10, 12 minutos para vocês conversarem um pouco. Então, de novo, quem não quiser, permaneça com a câmera fechada, com o áudio fechado, porque vocês vão ser teletransportados por essas saletas, essas mini salas, e quando terminar o tempo, vai mostrar e vocês vão, como se diz, vocês voltam aqui para a sala principal, vocês não precisam fazer nada, tá? Tudo vai acontecer de forma mágica. Eu vou tentar aqui, gente. Um minuto. Se eu não conseguir, eu vou pedir uma outra coisa para vocês.
porque essa é uma ação de 70 pessoas. Um minutinho. Um, dois, três e já vou testar, tá bom? Tá. Olá, meninas. Carla e Maria de Lourdes, se quiser, podem abrir o microfone, que aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse remendar. Oi, Filó. Oi, tá boa, Sheila? Carla, Tudo tudo bem? Oi, tudo, Filó. Maria, você consegue pôr o seu microfone? Ligar o seu... Oba! Bem-vinda, Maria. Então, o que vocês gostariam de falar sobre remendar? É tanta coisa, né? Transformar. É verdade. Posso começar, então? Diga lá, Carla. Eu estou tentando realmente me remendar aqui, porque eu me sinto um pouquinho fora do contexto, né? Sou professora, não entendo nada de costura, não sei costurar, remendo mal prego um botão. E cheguei aqui através da arte-terapia mesmo, né? Porque eu fiz o curso da Leisa. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, eu vou embarcar, porque eu faço um trabalho na minha escola, eu sou professora de matemática, mas a gente na escola tem uma disciplina eletiva, e eu faço com os meus alunos um encontro, que eu digo para eles, chamo entre aspas de arte-terapia, porque eu não sou arte-terapeuta, mas a gente faz esse encontro de conversa sobre sentimento, e termina sempre fazendo uma produção artística que eu vou buscando ideias na internet. Então, na verdade, o meu objetivo de estar aqui é buscar essas alternativas para quando eu estiver com elas novamente, né? Porque a gente agora está nesse período de pandemia, que eu possa trazer essas novas ideias para elas, um novo formato, não só com lápis e papel, mas que eu também tenha outras estruturas para trazer para elas, porque elas solicitam, vamos fazer alguma coisa diferente, né? E são momentos muito ricos, que eu não quero perder por nada. Já até me transformei nesse sentido. Eu tinha uma ideia de fazer psicologia quando eu me aposentasse, que falta pouco, mas hoje eu penso em fazer realmente arte-terapia, porque eu vejo como, mesmo eu sem ter formação nenhuma, um simples encontro ali que a gente conversa e transforma aquilo em arte, em sentimento com elas, como a gente consegue tocar, como a gente se toca, né, e se transforma. Que bom, Carla. Eu e a Adriane e eu, nós fazemos formação de arte-terapia, né? Então, a gente ainda tem mais um ano e para mim foi uma surpresa, porque eu não conhecia, e uma grande revelação, mas é um caminho bem bonito, bem interessante. E remendar não é só costura, né? Não é só pano e linha. Remendar é tanta coisa. Os japoneses, assim como a Adriana mostrou aquele sashiko, aquele tipo de remendo, né? Os japoneses fazem isso em muitas coisas, principalmente na porcelana. Não sei se você já viu, às vezes vem pela internet. Um jarro quebrado, eles colam e passam nas emendas um fio de ouro, que é para valorizar exatamente aquilo que foi reunido novamente, sabe? Uhum. Então, a minha agora ficou sem som. Ficou sem som? Quem ficou sem som? Deixa eu ver.
Está ouvindo Eu agora? estou ouvindo bem, todo mundo. Então, tem essa situação que às vezes a gente acha que partiu e partiu para sempre, ou uma roupa que você às vezes manchou e você rejeita de fazer alguma coisa ali e ela se transforma, né? Porque a vida da gente é assim. Não É tem verdade. jeito, né? Então, a gente tem essa coisa de unir, que eu acho que é uma das propostas da Adriana. Eu ouvi a Carla falar, agora sem som, para mim. Tá sem som? Agora estou som. Maria de Lourdes, você tem fone de ouvido? Acho que ela não está ouvindo. Ela não está ouvindo, não. Sim, eu posso fazer. Ela está falando, mas ela não está ouvindo. Eu tenho a impressão Que quando ela entrou, ela não se juntou ao áudio do computador lá no início. Pode ser. possível. Será que se a gente desligar, de repente eu desligar meu microfone, pode ser que esteja dando eco para ela também, ela não consiga ouvir. Menos gente com o fone ligado, né? Está com o áudio tentando, ligado. tirou o áudio e tirou o Ela vídeo. tirou tudo. Bom, É. eu acho que Maria de Lourdes já esteve da outra vez, talvez ela tenha uma dificuldade com essa tecnologia, mas não sei como ajudar agora. Mas e aí, Sheila, e você? O que você pretende com essa coisa do remendar? Na realidade, fui muito... Até na semana passada, eu estava com a minha mãezinha, de 95 anos, junto comigo, assistindo. Só que ela não quis fazer nada, ela que me ensinou a costurar, costuro desde 13 anos, né? Eu estou com 67 anos, então naquela época era só costurar mesmo, né? Não tinha nada pronto, ninguém comprava nada, né? A gente costurava em casa, as mães costuravam, as avós costuravam. E eu cheguei até a fazer meu vestido de 15 anos e fui levando toda essa parte de arte também da minha vida, porque sempre gostei de desenhar, de bordar até nem tanto, não tive muita habilidade, mas para fazer enfeite, acabei me enveredando pela engenharia, que me levou para muito longe, né? E larguei muitas artes. Eu também sou aluna de arte-terapia, já estou há 1 ano e meio, né, fazendo a formação em arte-terapia. Isso está me retornando, né, para essa coisa das mãos, do manual, que eu acho que gera uma energia tão positiva em todos nós. Né? E semana passada eu até fiz, eu acabei não mostrando, mas eu fiz, né, o meu trabalhinho. Olha, que lindo! Né? E tinha colocado uma coisa que eu ia falar agora também, que eu vou continuar, eu botei unir e deixar entrelaçados rabiolas como uma pipa, corações familiares, porque para mim seria minha família, essa estrutura que da tenda da semana passada, né? Corações se unindo com as extremidades sempre abertas para novas aquisições, acolhendo novos amores. E quando você falou também de retomar, de construir, de reparar, aí a gente pensa muito nas famílias também. Dá para me ouvir, não, né? Estamos ouvindo. Ela não nos ouve. Ela não nos ouve. Eu acho que foi lá na entrada, quando ela entrou, que a gente, né? Pode ser. Então, a Adriana falou agora que faltam 2 minutinhos. E o que a gente poderia resumir assim numa palavra? Eu não consegui ativar o som. A gente não tem como ajudar. Oh, meu Deus. Muito chato. Mas, enfim, o que vocês acham que a gente podia resumir essa assim, numa palavra que a gente pudesse dizer? Renascer, né? Reconstruir. Eu acho que é renovar também, né? Também. Renovar. O re, né? O re, que é o prefixo de... Encontrar um valor, né? Dar um outro sentido, né? Mas é interessante que essa coisa da arte-terapia, Carla, e isso que você falou, Sheila, as mãos guiam a gente, né? As mãos guiam a gente. São os veículos do sentimento, né? A Sheila Para você...
transbordar, né? Então, esse período, ainda mais esse período agora de pandemia, nossa, para mim tem sido um presente todas essas terapias através da arte, né? A gente teve também uma semana de arte consciência, depois eu conheci a Leisa também, conheci a Adriana nesse processo da Leisa, e a gente só tem se nutrido, se beneficiado de tudo isso. Né? Quantas coisas boas têm acontecido dentro disso tudo que aparentemente é tão ruim, né? Pois, agora a Vamos gente... retornar, gente. Estão chamando a gente de volta. A gente tem que clicar aqui nesse link, né? Tem, até já. Até já. De Lourdes, clica aí. Estou de volta, fiquei só com 2. Gente, funcionou isso ou não funcionou? Não, na hora, no meio da conversa, aí cortaram a gente teve que ir para a principal. Olha, muito legal. Cortaram, fui eu, tá? Muito bom, foi muito bom. Adorei. Achei muito legal. Eu tive uma colega que estava sem câmera porque estava no celular. E aí eu não via ela, mas ela me via. Eita, não. Não, gente, eu encontrei muitas pessoas sem como assignar nos grupos, não sei porquê, não sei se recusaram o convite. Eu vou pesquisar melhor, mas é uma forma muito interessante esse recurso. É uma forma de aproximar vocês. Qual o nome desse recurso, Adriana? Se chama, em inglês, que a ferramenta é toda em inglês, se chama Breakout Rooms. Ui. Aquele bem de saletas. Muito bom. O que eu queria que vocês fizessem? Baseados nessa troca pequena, para quem pôde, vou aperfeiçoar ela para a próxima. Eu quis só fazer um testão mesmo. Eu queria que vocês escrevessem no chat uma palavra. Como vocês estão se sentindo nessa primeira conexão com o remendar. Uma palavra. Margarete, da próxima vez eu dou mais tempo, prometo. Uma palavra de como vocês estão se sentindo. Vou olhar vocês aqui no chat. Passado, aliviada, empolgada, recriação, tecida, esperança, maravilhoso, tranquila, saudosa, feliz, alegre, cuidado, segunda oportunidade, grata, incluída, criança, curiosa. Muito bom, estou sentindo aqui como é que vocês estão nesse primeiro momento. Então, vamos continuar. Hoje a gente tem algumas etapas nesse caminhar, né? Que a vida se faz no caminhar, então vamos embora. Vou voltar aqui no meu apoio do share screen. Peraí. Deixa eu voltar. Share screen. Me deem um sinal de que vocês estão vendo. Okay. Sim. Tá, vou botar grande para funcionar melhor nos celulares. Então, vocês já me deram uma palavra. Como da outra vez na costura, eu fui pesquisar um pouco o que estava nesse contorno do remendar, deste ato de remendar. E sempre com essa pergunta na minha cabeça, né? O que o remendar tem a ver com a nossa vida? Então, que palavras que eu encontrei? Reparar, emendar, erro, imperfeição, esconder, estrago, falha, mancha, descartar, recuperar, integrar, corrigir, consertar, restaurar.
inconveniente, limite, visível, defeito, gambiarra, muitas coisas que estão ligadas nessa palavra remendar, né? Então, eu vou propor para vocês, para que a gente viva agora de um outro lugar que não é o nosso cabeção, a gente viva um pouco mais o que é o remendar. Recapitulando o material, que vocês tenham aí a peça, né, para a gente trabalhar um pouco com as mãos. A peça que vai precisar de um reparo, agulha, linha, tesoura e o caderninho aí do lado, tá bom? O que eu tenho de perguntas para vocês que estão diante dessa peça que precisa de reparo? Quem não tem uma peça, se lembra de alguma, né? Traz para a imaginação. Pode fechar os olhos se quiser. Tragam uma peça que vocês já tiveram, né? Uma peça remendada. Vera, você está querendo me dizer alguma coisa, mas eu não consegui ler teu gesto. Quer abrir teu microfone para falar? Ah, tá tudo bem? Vera, não vi. Está pronta. Ah, tá. Fiz na quarentena. Ah, tá bom. Então, você pode relembrar o seu processo. Perfeito. Mas para quem está com essa peça, né, ainda danificada, assim, o que houve com essa peça? Que indícios que vocês têm para contar, né? Para vocês mesmo, uma conversa interna agora, vocês não precisam colocar, não abram seus microfones, essa é uma conversa interna. O que houve com esse reparo, né? Dessa peça que está diante ou dessa peça que vocês estão imaginando? Né? O que aconteceu? O que se sucedeu para que essa peça se danificasse? Teve um envolvimento de vocês? Foi outra pessoa que provocou? Né? Qual foi o tamanho desse estrago? Né? Foi pequenininho, imperceptível, só você que está vendo, outra pessoa? Deixou essa peça inutilizável? E pensando que vocês poderiam ter essa capacidade de recuperar, de remendar, que estratégias vocês usariam? A agulha e a linha da conta? Vai precisar de uma cerzideira especialista? Uma colinha? Vão precisar colocar um tecido por baixo como apoio, né, nesse remendo? Às vezes a gente precisa, né, de um apoio. Enfim, como que vocês poderiam recuperar, remendar essa peça? E eu não sei se o mais importante, mas talvez o mais, assim, por que vocês escolheram essa peça? Por que essa peça foi a elegida para ser, né, escolhida por vocês para esse encontro, ou por que vocês imaginaram essa peça aí que está aparecendo na cabeça de vocês? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês, quem quiser recuperar, já pode, né, trabalhar no remendo, nesse gesto, né, de como que vocês vão segurar essa peça, se precisa de um apoio. Deixem que essas perguntas convivam um pouco com vocês. Eu vou tirar para que elas não fiquem... para que vocês tenham essa conversa interna sem o meu apoio. Eu vou tirar a projeção e fiquem agora numa conversa entre vocês e a peça.
Gente, desculpe o meu sumiço, mas eu caí, minha internet apagou geral. E a gente fala todos os palavrões na cabeça da gente, né? Passamos só 5 minutos. Deixa eu mudar aqui meu nome para vocês poderem me achar. Bom que deu tudo certo. A gente podia ter uns botões assim na vida da gente, né? Quando dá uma pane, a gente paralisa, a gente vai lá, desliga e liga de novo e... Tudo como se nada houvesse, né? Eu queria ter um botão assim. Borracha era outra coisa que eu queria ter na vida. Né? Não deu certo, vai lá e apaga. Enfim. Para quem quiser continuar no seu ato de remendar, continuem. Eu vou avançando aqui nas nossas experiências, tá bom? O próximo passo é um convite para que vocês pensem para quem chegou, ou para quem vai chegar, ou para quem pode imaginar, pensem que o remendo, ele é como se ele deixasse uma marca, né? Por mais perfeita que seja essa cerzideira, né? Por mais que ela recomponha os fios, bom olho vai detectar uma marca, né? Então, o remendo vai deixar uma marca estampada, uma marca visível nesse tecido. E eu vou fazer um convite para que a gente pense essas marcas como se elas fossem cicatrizes. Da mesma forma que a gente tem uma marca no corpo, né, uma cicatriz no corpo de um machucado que a gente fez, de um acontecimento que passou na parte do nosso, né, em alguma parte do nosso corpo, que pode até ser uma cirurgia, que vai deixar uma cicatriz, né, mesmo, mas pode ser um machucado, né, um acontecimento que acometeu o nosso corpo. E eu vou ler para vocês um trecho dessa jornalista que eu gosto muito, que é a Eliane Brum. Eu vou projetar para vocês lerem aqui junto comigo, tá? Deixa eu colocar grande. A Eliane diz o seguinte... um trechinho de um... Ela tem vários documentários muito maravilhosos, eu pensei.
Vivemos numa época que não quer ser marcada. A maioria de nós tenta escapar das rugas, essas cicatrizes do rosto, de todas as formas, algumas delas bem violentas. Os sinais da idade, da vida vivida, são interpretados como algo alienígena, estranho a nós. Então, estão ali, mas não deveriam estar. É quase uma traição. Urge, então, apagá-las. É tamanho o nosso medo da velhice, da morte, da dor, eu diria, que as marcas da vida vivida são decodificadas como feias, quase repugnantes. Podemos talvez um dia apagar todas as marcas visíveis, tatuadas no corpo. Mas nunca haverá uma cirurgia capaz de eliminar as marcas da alma. Vou sair daqui e vou voltar para vocês para eu vê-las. Isso é um convite, né, para a gente pensar o que essas cicatrizes que são visíveis, que estão no nosso corpo e como ela traz na nossa alma, como é que a gente se relaciona com as nossas cicatrizes? Será que é da mesma forma que a gente se relaciona com as cicatrizes que ficam nesse tecido? Né? Será que as roupas que já passaram por nós e que têm essas marcas visíveis, essas roupas, elas são gostosas? A gente veste com orgulho quando tem um remendo na roupa? Ou, no máximo, a gente consegue remendar um par de meias, porque eles vão ficar escondidos dentro dos nossos sapatos. Como é que a gente lida com as nossas cicatrizes? É possível ter uma vida sem marcas no corpo e na alma? E eu vou pedir uma segunda vivência para vocês, que vocês podem fazer de uma forma escrita, né, usando o caderninho de vocês. Vocês podem continuar se relacionando com essa peça que vocês trouxeram, mas escolham ou este remendo que vocês se propuseram a fazer nessa peça, ou uma cicatriz que vocês tenham no corpo, ou que vocês tenham na alma, né? Que é uma cicatriz que a gente não consegue olhar, que não deixa uma marca visível. O que essa cicatriz tem para contar para vocês? Do mesmo jeito que vocês fizeram com o tecido, né? Como é que foi? Qual foi o evento? Que história foi essa? Essa cicatriz foi lá atrás, num tempo muito longe? Ou é recente? Ou essa cicatriz, ela, mesmo que venha de um tempo muito longe, ela ainda continua não tão bem serzida? O que ela tem para contar para vocês? Escolham a primeira cicatriz que vem à cabeça de vocês e deixem que ela converse com vocês. Ela tem um agradecimento, ela tem uma história para contar de verdade, porque na verdade essa história, ela não foi bem contada, assim. Essa cicatriz, ela está querendo contar para vocês um lado da história que não foi contado, que ela não foi ouvida. E vou dar uns 15 minutos para vocês. São 16 horas, 16h15, a gente volta aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar... Podem tirar as câmeras para que vocês fiquem com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem que eu vou estar agora de olho no chat, tá bom? Vou tirar a minha também e o meu áudio, para que vocês fiquem bem à vontade.
Mais 2 minutinhos. Vamos voltando. Eu imagino que vocês estejam inundadas de memórias, lembranças, de todas as qualidades. E eu queria oferecer, como que eu posso dizer para vocês, assim, duas perspectivas. Existem inúmeras, mas eu vou compartilhar duas perspectivas que nessa minha conversa, né, com o Remendar, elas me apareceram, né, dos processos da vida. Então, uma delas, eu vou mostrar um videozinho para vocês, que traz uma perspectiva para essa cicatriz. Então, vamos aqui de novo, compartilhar a tela. Filói, você me ajuda para ver se o som... Se o som tá bom. Deixa eu aumentar o som. Só de uma música. É uma técnica japonesa, que eu não sei falar esse nome. E eu já vi outros nomes também, mas é um Kintsugi aí, qualquer nome assim, não sei falar. E ele traz essa perspectiva, um vídeo curto, de 1 minutinho.
essa é uma perspectiva bonita, né, da gente olhar essa peça quebrada, né, que poderia ser descartada, é rapidamente substituída, que existe um caminho, né, de torná-la única, e que pensando na diversidade, nós somos todos humanos, mas temos a nossa singularidade, né, e as nossas histórias, que deixam marcas no corpo, na alma, no corpo das pessoas, na alma das pessoas, é que nos torna únicos e singulares. Então, essa é uma perspectiva bonita. E eu ia fechar o trabalho com ela, mas assim, quando eu estava olhando de novo o vídeo, ele fala em defeitos, né? E aí eu fiquei, não, gente, defeito não. O que é o defeito, né? E aí, pensando no defeito, no erro, né? E já estou pensando aqui em criar outros encontros e, claro, convidar vocês para falar só disso, né? O defeito, o erro, né? Como a gente não tem uma boa convivência com o erro na vida da gente. Como a gente tem dificuldade de trabalhar aqui, né? Aqui, às vezes, a gente trabalha bem, né? Os erros como aprendizados, mas na alma, é muito... Então, estou pensando aqui em falar dos encontros dos erros na costura, do avesso, já estou pensando em outras coisas. Mas também para oferecer para vocês uma perspectiva para o defeito, eu vou encerrar aqui a minha fala para poder abrir aqui para algumas de vocês, se quiserem partilhar. Eu vou ler uma história, né? Apaixonada que sou pelas histórias, eu vou ler uma história que também, assim, me deu muita perspectiva sobre o remendo e sobre a gente fala de defeito. Deixa eu pegar aqui a minha história. Não vamos aquecer, né, gente? Para receber uma história, a gente tem que aquecer. Quem estava no primeiro encontro, né? Vamos aquecer as nossas mãos. Bem quentinho. Hoje tá... Bom, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei como é que vocês estão aí, mas aqui tá um calor, né? Que deu notícia no final de semana, lá a praia de Ipanema cheia nessa pandemia. Aqui tá um calor. E aí a gente vai aquecer os nossos ouvidos, para a gente silenciar a voz do julgamento, para a gente silenciar essa voz que cala a nossa voz interior, então que a gente deixa a voz da sabedoria chegar. Aí a gente aquece mais, para a gente aquecer os nossos olhos, para que a gente possa ganhar novas lentes, ver o mundo com outras perspectivas, que a gente possa ativar nossa imaginação, que a nossa imaginação é que desperta o nosso ser criativo, então que a gente possa olhar as coisas, as mesmas coisas, sempre com olhos de se apaixonar sempre pelo mundo. E aí a gente aquece mais uma vez, mais um pouquinho. Para a história cair aqui no coração, as histórias são a linguagem da alma, que nos trazem símbolos sempre tão importantes, que ela fale aqui e não fale na nossa mente. E por último, a gente aquece, porque a gente pertence aqui a uma grande roda, a quem pôde estar aqui hoje, a quem não pôde, porque está trabalhando, porque está em outro compromisso, mas que de alguma forma foi lembrado por nós aqui, pelas histórias que foram, né, revividas, que também fazem parte dessa cicatriz. Então agora a gente está junto para ouvir essa história. Quem quiser ficar de olhos fechados. Era uma vez, num tempo que não era tempo, lá muito longe,
uma velha senhora chinesa que tinha 2 grandes vasos, cada um suspenso na extremidade de uma vara que ela carregava nas costas. Um dos vasos era rachado e o outro perfeito. Todos os dias ela ia ao rio buscar água, e ao fim da longa caminhada do rio até a casa, o vaso perfeito chegava sempre cheio de água, enquanto o rachado chegava meio vazio. Durante muito tempo, a coisa foi andando assim, com a senhora voltando para casa somente com 1 vaso e meio de água. Naturalmente, o vaso perfeito tinha muito orgulho do seu próprio resultado, e o pobre vaso rachado tinha vergonha do seu defeito, de conseguir fazer só metade daquilo que ele deveria fazer. Ao fim de 2 anos, refletindo sobre a sua própria amarga derrota de ser rachado, durante o caminho para o rio, o vaso rachado criou coragem e foi conversar com a velha. Eu tenho vergonha de mim mesmo, porque essa rachadura que eu tenho faz-me perder metade da água durante o caminho até a sua casa. Mas a velha sorriu e perguntou: reparaste que lindas flores há no teu lado do caminho, mas somente do teu lado do caminho? Eu sempre soube do teu defeito e, portanto, tratei de plantar sementes de flores na beira da estrada do teu lado. E todos os dias, quando voltávamos do rio, tu as regava. Foi assim que durante esses 2 anos, que entendi que você estava tão triste, incomodado, eu pude apanhar belas flores para enfeitar a mesa e alegrar o meu jantar. Se tu não fosses como és, eu não teria tido aquelas maravilhas na minha casa. Eu sempre me emociono quando eu escuto essas histórias que vão no coração. Então, assim eu termino esse lindo gesto da arte de remendar, que pode fazer tanto pelas nossas peças, né, para a gente procurar no armário aquelas peças que estão tão esquecidas e que num simples gesto a gente pode ressignificá-las, como a gente pode fazer isso pelas nossas cicatrizes e por nós. Então, agora eu vou abrir a palavra. Como eu falei, é um mergulho muito interno, fiquem à vontade, a gente pode encerrar, assim, nesse silêncio quentinho também. Fiquem muito à vontade, que não tem nenhuma obrigação de falar. Eu faço o convite que vocês voltem, a gente tem mais 2 terças com encontro sobre a arte de reformar e a arte de bordar. E que vocês possam conviver com essa arte da costura que nos é tão preciosa. Agora eu vou fechar meu microfone. Quem tiver com vontade de partilhar só lá no Facebook, eu vou deixar de novo o link do grupo, algumas pessoas entraram e puderam partilhar o que fizeram e do que viveram. Eu vou colocar lá de novo, vocês podem fazer. Oi. No microfone. Eu posso falar? Posso falar? Claro, Isa, fique à vontade. Nossa Senhora, isso daí realmente muito emocionante, muito profundo. Isso daí vai ficar dentro da gente, dessa egrégora que você formou por muito tempo.
porque realmente é profundo. Tudo no mundo é dual, tudo no mundo é dual. Às vezes a gente pensa que um defeito nosso, uma característica tão criticada ou autocriticada, faz tanto mal ao mundo, que a minha grande questão não é o defeito, é fazer mal ao mundo. Aí a gente pensa assim, pô, isso que eu faço deve fazer muito mal às pessoas. E às vezes a gente para e pensa, será? Agora eu parei e pensei, será? Será que algumas coisas que eu tenho, como eu digo assim, são defeitos, como isso, por exemplo, que eu estou acabando de falar, eu falo, isso é um defeito, eu sempre coloquei como um defeito. Eu tenho um defeito, eu falo. Será que é defeito? Será que é defeito ou será que eu falo a voz de outras pessoas que não falariam? Será que eu abro o espaço para outras pessoas mais tímidas também falarem? Obrigada, tá? Você está formando uma coisa muito bonita. E eu queria saber se depois você vai fazer um curso também de costura real, assim, de costura de moldes e tudo mais, tá? Mas isso você pode responder depois, não tira esse momento, não. Deixa as pessoas falarem agora as coisas lindas que vão falar, tá? Um beijo para você. Namastê. Vera, você quer falar? Eu acho que, para mim, está sendo muito tocante esse momento que eu tenho estado aqui com vocês. Todo mundo assim que eu nem conheço, até me emociono de eu estar presente num ambiente como esse aqui. Porque eu fiz o meu trabalho de remendo e para mim foi assim uma recuperação de algo que eu mesma tinha feito, né? Foi um defeito que eu criei na peça que eu tanto gostava. E ao recuperar esse momento da quarentena, eu recuperei muitas coisas aqui, fronha rasgada, muitas peças de lençol furado. E aí eu parei para pensar, essa roupa que eu tanto gosto, nessa blusa que eu tanto tenho, assim, gosto do bordado da frente dela, eu não queria perdê-la, porque eu fiz um estrago nela, sem querer. E para me recuperar, eu fui trabalhando essa coisa dentro de mim, como preencher esse vazio, que eu acho que eu me emociono. Estou um pouco emocionada. Que é um vazio que fica na gente também. Às vezes acontece, não é da gente fazer o defeito na gente, né? Outras pessoas fazem. Acontecem as circunstâncias e isso fica o vazio na gente. Desculpa, estou emocionada. Eu só queria mostrar a peça porque eu acho que eu recuperei uma coisa que eu tanto gosto, que acho que isso me remete à minha fase juvenil, que eu tive uma perda e queria preenchê-la, essa perda. Eu fiz essa blusa eu comprei, me custou assim bastante, né? Que eu gosto tanto. E para o verão do Rio é muito boa. Eu queria recuperar. Fiz um estrago ao passar a blusa, fiz um furo. Fiz um furo nela aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer com essa peça? Eu quero tanto essa blusa, boa para usar no Rio de Janeiro, é um verão danado.
Eu tinha uma calça que eu ia jogar fora. Aí, essa calça eu pensei, ela combina com o bordado da frente da blusa, que é isso aqui. Aí eu tenho que fazer de melhor forma para ficar bonita, tal qual é a blusa. Não só fiz o remendo de um lado, como do outro lado. Recuperei-me. Recuperei-me. Você viu, Vera? Olha. Vera? Sim. Sim, estou ouvindo. Você viu que você fez uma mandala? É. Então, olha. Eu fiz uma mandala. Exatamente. Olha que coisa linda. Estou emocionada, porque eu acho que maravilhoso, esses maravilhoso. Que coisa linda que você fez. Que a gente fez tem duas mandalas. Duas. E a gente é dual, né? Tinha que ser dos dois lados. Não podia ficar um remendo só de um lado. Eu tinha que fazer algo que pudesse ser a peça naturalmente como ela deveria ser. Eu criei esse espaço de recuperação na peça. É isso. Obrigada, Adriana. Maravilhoso. Vera, maravilhoso. Maravilhoso. Vera, acho que ficou mais bonita do que já era. Viu só isso que eu tenho para te dizer. Ficou mais bonita do que já era. Você faz um defeito que a gente faz, né? Às vezes se recupera e fica bem melhor, né? Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui com vocês. Posso falar? Vera, você recriou a sua peça. O remendar foi uma recriação. É preciso, é preciso. Obrigada, gente. Eu gostaria de falar, posso? Sim. Rosângela, claro. Eu tive uma história de remendar quando eu fui a um casamento e o padre falou que casamento não era a coisa bonita que existe e que os noivos precisariam remendar a vida toda para que o casamento desse certo. E eu tenho muitos problemas no meu casamento, mas eu não desisti dele. E fazendo o trabalho hoje de remendo, eu estou um pouco nervosa, emocionada, mas eu fazendo, eu percebi que eu remendei, eu sempre cobrava do meu marido, cobrava não, mas falava sobre esse remendo. E hoje eu percebi que eu vivi a vida toda remendando o meu casamento. Então eu fiz uma família e vários corações, um junto com o outro, porque eu percebi que a cicatriz, quando você falou na cicatriz, logo veio o meu casamento. E o casamento, e eu remendei. São 34 anos e eu vivi remendando o meu casamento, porque eu não queria perder a minha família, o meu marido. E então isso para mim foi uma libertação. Eu remendo, mas eu, de hoje em diante, eu não vou levar esse peso do remendo, mas eu vou ser feliz em remendá-lo mais e mais até que a morte nos separe. Obrigada. Está sendo muito bom. Gratidão, Rosângela, gratidão. Gratidão. Quero só falar um pouco, e eu acho que até complementa um pouco a fala da Rosângela, né? Há muitos anos, acho que meu filho tem 30 anos, na época ele tinha 7 anos, eu fiz um curso na escola que ele estudava de bonequinhas de pano, e que é uma escola Waldorf, né, aqui em Fortaleza. E eu nunca esqueci que a professora falou o seguinte, que as relações humanas, elas tinham muito a ver com a relação que a gente tem com o brincar.
né, que a criança tem com brincar. E como era importante você fazer aquela bonequinha de pano e levar para sua filha. Aquela bonequinha que quando rasgasse você poderia ajeitar, quando a roupinha ficasse rota você podia fazer uma nova, né? E que isso daí fazia também com que a gente ficasse nesse movimento que a Rosângela falou, de remendar as relações, né? Porque todas as relações, não importa se é de casal, de mãe e filho, é cheio de remendos, a gente toda hora tem que ajustar uma coisa, alguém tem que ceder uma coisa, né? Então, assim, é muito importante esse resgate também para a criança do brincar com objetos que você possa ajeitar, né? Porque o descartável, o plástico, ele quebra e você joga fora. Quer dizer, então, esse jogar fora, as pessoas levam para a vida, elas jogam fora as relações que não dão certo, né? Então, assim, eu achei muito forte a fala da Rosângela e a nossa vida, Rosângela, em todas as nossas relações de amizade, né, familiares. A família é um aprendizado para o resto da vida, né? Então, assim, foi porque veio a lembrança, isso eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu nunca esqueci essa frase, faz quase 30 anos que eu escutei. Mas é incrível, é isso mesmo. E obrigada, aproveitar para agradecer a Adriana por esse curso tão tocante, né? Tão emocionante, que a gente precisa agora, no momento que tantas vidas estão deixando a Terra, né? Tanta gente desencarnando, uma desencarnação em massa e que parece que as pessoas ficaram insensíveis, então é bom a gente mexer mesmo no sensível agora, né? Nesse sentir, no emocional. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, Solange. Gosto muito da pedagogia Waldorf, tem muita coisa na boneca que é muito maravilhoso, muito. Tem uma profundidade, né, na construção dessa boneca e na relação que elas têm. Obrigada. Se a gente não tiver mais nenhuma partilha, eu queria ler uma frase da Eliane Brum, que foi aquela pessoa que eu trouxe para falar de cicatriz, e talvez homenagear em especial aqui a Vera e a Rosângela, essa frase, assim, especialmente para vocês, eu vou ler. Áudio aqui. Eu vou projetar aqui para vocês. Essa é a frase. A vida só é possível não apagando o que é inapagável, mas fazendo algo novo com essa marca, transformando-a em algo que se possa viver. Queridas e queridos, eu acho que é isso para o dia de hoje. Que vocês, se vocês tiverem alguma sensação no corpo nessa noite, né? Se tiverem algum sonho, eu não sou médica nem terapeuta, mas se vocês quiserem alguma ajuda, posso encaminhar, né? A gente mexeu aqui em algumas cicatrizes e o corpo fala com a gente o tempo todo, então nada que vocês não possam, né, acolher, mas se vocês quiserem vocês têm o meu número de telefone. Então é isso que eu tinha para o dia de hoje, que vocês fiquem aquecidos ainda nessa egrégora, e a gente se encontra na próxima terça. Filó?
Eu queria... a Arlete estava mostrando um bordado que ela fez, muito interessante. Claro! E a Regiane pede o nome do conto e se é possível passar as informações do vídeo do Kintsugi para ela. Olha, eu posso colocar o nome do conto, tem várias versões, né? Eu coloquei na internet uma que eu gosto bastante, mas a chinesa e o vaso rachado, eu coloco lá no grupo do WhatsApp para vocês e coloco o link para o vídeo também. E as pessoas também querem saber, quem perdeu a sessão de hoje ou a sessão passada, se tem como rever isso, porque muita gente não conseguiu entrar no Zoom. Eu estou numa tentativa de aprender como é que se sobe esse material lá para o YouTube, que é gerar esse arquivo que veio do nosso primeiro encontro, que estava no Hangout, aquela ferramenta bem ruim. O Zoom realmente é bem melhor para a gente ter essa troca. E eu vou dar notícia para vocês ainda essa semana, mas não estou aprendendo como se faz. Posso falar? Claro! Então, eu tenho recuperado toalhas de mesa e roupas de cama do enxoval da minha mãe e presentes que eu recebi das minhas tias, que já se foram. E aí as primas distribuíram entre as primas os bordados antigos. Então, aqueles que vão formando furinhos, eu fui fazendo caseado ao redor dos furinhos. Então, é esse efeito que fica numa toalha antiga. E era uma toalha de chá. Obrigada, eu adorei o trabalho. Obrigada, Arlete. Nossa, eu tenho um baú de coisas da minha avó, das minhas tias-avós. Eu tenho um apreço absurdo por essas peças. Sim, e quando o bordado não é... Elas merecem essa recuperação, né? São obras de arte, gente, são obras de arte. Quando o bordado não é colorido, eu faço com a mesma cor do tecido. Então, não cria um descompasso. Digam se isso não é uma arte. É uma arte. É um respeito, né? É um respeito ao que a peça está dizendo, está pedindo, né? É um respeito à história daquela peça, né? Então, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Nossa. É uma sensibilidade, né, Andréia, de respeitar, né? Nossa. E de querer dar continuidade para essa história, né? Sim. Dar continuidade para aquele outro ser que pensou aquela peça, né? Que não necessariamente você precisa dar a sua cor, né? O seu tom, e sim perpetuar. Gente, se isso não for eternidade, eu não sei mais o que é ser eterno, né? Buscar as ancestralidades, né? Maravilhoso. Queridas, é isso. Agora vamos tomar uma xícara de chá, um café. E Eunice, que coisa linda. Gente, a Eunice, eu sou fã número 1, né? Olha só, ela está mostrando. Você quer contar, Eunice, o que você fez? Você está sem áudio. Meninas. Eunice, põe teu áudio para você falar, que eu não te ouço. Depois eu queria falar um negócio. Eunice, põe teu áudio. Ouvindo? Pronto, agora foi. Isa, já te ouvi, só um minutinho. É o seguinte, eu gostaria primeiro, Adriana, de te agradecer muito desde o primeiro dia, e em especial hoje, que eu resgatei uma peça, não tem um dizer assim, jogado para as traças?
né? Foi o que aconteceu com essa canga, que ela é bordada, estava numa gaveta há mais tempo, né? Estava guardada, então agora eu resgatei essa peça e ela tem um bordado à máquina e ela tinha esses furos aqui, dá para vocês verem? Ó, sim. Esse é a recuperação que eu fiz, que eu nem chamo de recuperação. Primeiro eu pedi perdão, porque ela ficou numa gaveta e uma traça pegou. Então, o que eu fiz? Eu não só recuperei, como eu dei um embelezamento para ela, e ainda eu fiz a integração entre o bordado que eu fiz dos furinhos com o bordado que já existe nela. Então, isso me deu muita alegria e muita gratidão por esse trabalho, com essa turma linda, né? Cada um aí fazendo esse trabalho da arte de remendar. Gratidão, Adriana. Beijo enorme, Eunice, obrigada. Isa, você queria falar? Pode, claro. Queria duas coisas. Primeiro, tive uma nova ideia. Eu acho que nós temos no grupo uma riqueza enorme de bordadeiras. Então, você podia pensar, não fala agora, para não atrapalhar o momento, mas podia pensar em grupos de bordado, porque é uma riqueza enorme que nós temos aqui de bordadeiras. São pessoas, é uma arte. Poxa, é essa moça aí que está recuperando as coisas das tias, avós dela, coisa maravilhosa. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, parabenizá-las, que isso é uma maravilha, uma coisa assim, não tem palavras. E falar da ancestralidade. Gente, isto é uma coisa fantástica, porque, gente, como é que eu posso dizer isso? Nossa, se você começar a mexer, a tentar descobrir, se você fizer a tua árvore genealógica e tentar descobrir a história de cada um, dos homens e mulheres, da tua vida, que é a tua vida, você vai ver que ali tem gente, ou bordadeira, ou costureira, ou rendeira. Tá? E uma outra coisa que me veio por fim, acabando minha fala, que eu falo pra caramba, quando tiver que cortar, você faz assim, ó, para eu parar, tá? Você faz assim, ó. É o seguinte, eu estou lendo agora Charles Dickens com O Conto de Duas Cidades, que eu acho que é o melhor livro dele. E tem um personagem específico que ele é médico. E toda vez que ele entra em uma crise psicológica, ele começa a fazer sapatos. Então você vê só como é que é isso mesmo, como é que o artesanato é importante para ele só se acalma com a fazedura dos sapatos. E ele é um médico. Então, a arte, a mão, mexer a mão, você está meditando automaticamente, sem você precisar fazer nada. Você começa a fazer aquilo, a mão, e aí você começa a meditar. É uma coisa fantástica, como cria, como faz a egrégora, como une, como é maravilhoso. Isso é uma riqueza que não tem nome. Realmente eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, só que eu falo demais. Alguém no grupo tem que falar assim para mim. Cala a boca, Isabela. Beijo para vocês, meninas lindas. Obrigada. Eu queria só te dizer que a gente tem mais 2 encontros. Na próxima terça é sobre transformar e daqui a 2 semanas é sobre bordar. Então vamos falar sim sobre o bordado. Agora eu já anotei todas as suas ideias, tá? Depois a gente divide os royalties, tá?
Tem muita bordadeira linda. Nossa Senhora, a gente vai... E o bordado para mim é celebração. Então, a gente vai fechar bem bonito o nosso último encontro. E sim, o fazer manual, ele é para mim uma ferramenta organizadora interna e curativa, sim. Uma sabedoria nas mãos, no fazer, que faz uma reconexão interna dos processos psíquicos. Né? Uma das formações, né, a minha ligação com a Filó é a arte-terapia, né, que a gente trabalha com as expressões artísticas para falarmos das nossas emoções e nos conectarmos com a nossa essência. Então, super bem-vinda. Acho que vamos encerrar para a gente, né, não passar do horário. É isso, queridas, vou me despedindo aqui. Um beijo especial para todas e nos encontramos na próxima terça. Até. Obrigada. Obrigada. Gente. Lindo demais. Obrigada. Beijo. Boa semana. Tchau. Gratidão. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Beijos. Tchau, gente. Beijos, beijos. Filozinha, beijo, Adriana. Obrigada, André, querida. Olha, querida. todo mundo mandando beijo para Dona Ivone. Claro, sempre. Linda, Dona Ivone, sempre. linda. Obrigada, gente. A Cláudia também está com a mãezinha dela, uma delícia. Muito obrigada, Cláudia. Olha que linda. Olha aí. Ai, que fofura, gente. Obrigada, Cláudia. Estamos em honradas companhias. Exatamente. Que delícia. Privilégio. É. Tchau.